Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. Bora seguir para mais uma abertura hoje? Então, hoje a gente traz uma abertura daquelas que, às vezes, a gente precisa ter na mão, mas é uma abertura um pouquinho mais complexa por conta da temática dela. Você procrastina? Muitas vezes a gente tem algumas tendências para isso, e outras vezes é porque é mais difícil para uns ou para outros, enfim. Armadilhas da mente, armadilhas do coração. E aí sempre tem aquele lugar de eu deixar para a última hora, ou até de eu adiar, ou até deixar de fazer. Para todos aqueles que têm algum tipo de mal acoplado a isso, complexo. Agora, para quem não tem, está na hora de dar uma sacudida na poeira, não é não? Então vamos dar uma olhadinha nessa abertura, mas para você que está chegando agora, então, se você gosta do canal, gosta de tarô, gosta de compartilhar assuntos que são diferentes, dá aquele joinha, se inscreve no canal se tem curtido 365. Bora também compartilhar esse vídeo com quem mais possa se interessar. Isso é uma super boa. Mais do que isso, se você quer ficar realmente mais juntinho, discutir assuntos do tipo taromânticos, tarotistas, tarológicos, e que, querendo ou não, abrangem tantas outras conversas, bora, segue o link aqui embaixo, em cima do meu canal, e segue lá para o 365 Aberturas de Tarot do WhatsApp. E aí você fica bem mais perto de uma galera super animada e também de mim, que estou lá também trocando figurinha com todo mundo dentro do possível. Combinado? Então vamos seguir para a abertura de hoje? Muito bem, a abertura de hoje aqui no 365 Abertura de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, de número 152. Gente, olha isso, coisa linda, né? Abertura 152, cheguei até aqui, maravilha, não é não? Então, aqui na abertura de 152, dia 1º de junho, entramos no mês 6, aí tem aquela friaca, aí a gente dá aquela procrastinada, vou deixar as coisas para depois, dá uma preguiça, embaixo das cobertas, 8 cartinhas. Muito bem. O que te leva a deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Isso é uma frase, ó. Então, mas muitas vezes a gente realmente deixa lá para amanhã. Dizem que existem 3 tipos de procrastinação: do medo do fracasso e do sucesso, então, já que eu não sei se sim nem se não, da necessidade de adrenalina para entrega em cima da hora, e por fim, a que nasce da incapacidade de fazer escolhas ou da dificuldade de fazer escolhas. Olha os enamorados aí. Qual é a sua? Então, vamos lá juntos dar uma olhadinha nisso. Então, deixa eu me tirar daqui. Bom, é uma abertura até bem tranquila, né? 8 cartas não é complicado. E então, o importante aqui são as localizações. Na carta 1, o que me representa? Na carta 2, o que que eu tenho pela frente na real? Como é que eu estou encarando tudo isso na carta 3? Na carta 4, o que que eu não devo fazer com isso? Na carta 5, qual o meu primeiro passo? Carta 6, qual o meu segundo passo? Carta 7, o que fazer para seguir em frente? E carta 8, qual é o futuro possível para este assunto? A gente sempre sabe aonde está procrastinando, adiando ou deixando para depois. O que a gente às vezes não sabe são as armadilhas da mente e do corpo que podem estar corroborando, mantendo, apoiando essa procrastinação. Então, um jeito de conversar sobre isso, beleza? Vamos lá para a mesa? Vamos jogar? Então, vamos lá para a mesa e vamos jogar. Vocês vão descobrir se eu procrastino ou não, né? Eu tenho um fator aqui para ser olhado, e aí eu aproveitei. Como é um assunto mais profundo, mas ainda tem poucas cartas, não é tão elaborado, eu preciso trazer um baralho grande, né, de bom tamanho, eu vejo ele é grande, não é? Aqui, bonitão. Um baralho de um parceiro, de um colega de trabalho, porque também é um tarotista, de mão cheia, um cara bacanérrimo, que é Marcelo Menezes, né? O tarô do ser ou da jornada do ser. É um baralho lindo, não só pelo desenho, né, por tudo que está aqui dentro, em cada arcano de informação,
E os arcanos menores que estão aqui são uma lindeza, que tem uma proposta de falar das grandes civilizações do mundo, seja ela Maia Inca, seja ela, né, Oriente, China, Japão, Coreia, seja ela celta, seja ela egípcia. É lindo esse passeio. Bora jogar? Então, bora jogar. Você fez aquele print da tela? Ou está copiando no seu diário de bordo? As duas coisas estão valendo para a nossa caminhada por aqui, certo? Então, carta um. Vamos lá nessa mostragem tipo ferradura invertida ou tipo taça. A gente tem o que me representa. Pronto, pus a primeira carta. O que que eu tenho pela frente na real? Como é que eu estou encarando, né, esse assunto? Como é que eu estou encarando esse assunto? Tarará. E o que que eu não devo fazer com isso? Estou pensando aqui numa procrastinação da minha pessoinha, né, de um assunto. A quatro, talvez eu tenha que colocar um pouco mais para cima. Vamos ver como é que eu consigo organizar para caber todo mundo aqui. A quatro. A cinco, qual o primeiro passo que eu devo dar, então, para resolver isso? Seis, qual é o segundo? Aqui. Aí, sete, o que que faço eu em frente, logo adiante? Então, veja, aqui já é um corredor de possibilidades do fazer. E o futuro possível, né? O que está vislumbrado possivelmente para diante. Fê, você vai fazer método europeu com baralho? É, vou fazer método europeu que eu bem gosto. Quem está me acompanhando e acompanhando aqui o 365 sabe que eu muito gosto. Gosto demais disso, talvez sejam as crenças poderosas que eu acabei colocando na minha cachola, deixei que elas se infiltrassem e ganhassem de mim aquela reverência que eu tenho com os arcanos maiores, não é? Considerando a eles ícones mais graves da nossa existência. Acho que cabe aqui, deixa eu baixar um pouquinho, estou tentando arrumar agora na telinha para ficar bom para vocês, bom para mim também. Isso, olha, acho que assim fica melhor, não é? Tururus e tararaus, do que ficar lá no canto. Pronto, fizemos a barquinha aqui. Ficou mais com cara de barquinha. Bora? Então, o que que representa o assunto que eu estou pensando? O eremita. Esse é um eremita todo diferente, então vou cantar eles. Então, bora lá. O que que o eremita, bem da verdade, independente do design dele, qual é a informação que ele traz? Que eu estou mais velha, que eu estou mais lenta, que eu estou com algumas dificuldades com relação ao tempo, que talvez eu esteja andando muito devagar, e nisso tudo eu sou obrigada a concordar, já que é a carta aqui me representa. Então, mesmo que eu tenha toda a sabedoria, também tenho as dificuldades que o tempo e a sabedoria nos trazem. Beleza, então tem uma parte da minha procrastinação que está aqui com esse significado. A segunda parte, se você printou direitinho ou copiou direitinho, é o que que eu tenho na frente na real, o que está adiante? O arcano da torre. Então, o que que é, olha que torre mais interessante. O que é você ter o arcano da torre, né, pela frente, a bem da verdade? Bom, Fernanda, o arcano da torre pela frente, sabe que eu não sei? O que que será, hein? Né? Quebradeira? Não, significa que várias conexões ou desconexões, ou enfrentamentos, ou mudanças, ou mesmo quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas questões, eu tenho que enfrentar, eu vou ter que brigar com essa questão que está me gerando a procrastinação, eu vou ter que enfrentar esse problema de alguma forma, eu vou ter que fazer mudanças para poder realmente enfrentar, né? Então, mudanças, enfrentamentos, algumas discussões, não é? E um clima nem sempre muito bom, né? A torre sempre traz as tempestades. Às vezes não são tempestades de verdade, como uma tsunami, nada disso. São tempestades internas ou externas e que a gente tem que fazer os enfrentamentos, nem que seja a gente com o espelho da gente mesmo, com a imagem da gente, dizendo: e aí, cara? Né? Pô, por que que você está fazendo isso? Por que que você está atrasando? Por que que você está dificultando? E às vezes isso é uma discussão interna, não é nem com o externo.
Como é que eu estou encarando isso? Então, esse confronto, eu estou encarando como quem está ardendo com o diabo. Esse é um arcano do diabo bem diferente, não é? Onde temos metade o anjo de luz, metade o anjo das sombras, no meio de um espelho. Olha que coisa mais interessante, falando bastante do quanto a gente fica aprisionado, não é? Talvez na vida humana, na humanidade, nos desejos, nas vontades, nas questões de dinheiro ou do dia a dia, enfim, como é que eu estou encarando isso? Né? Às vezes bem, às vezes mal, às vezes com raiva, às vezes com até um certo amor, enfim, um pouco passional na hora de olhar. Então, aqui temos algo importante. Né? Como é que eu estou encarando? Com uma certa dificuldade, assim. Estou encarando junto com os meus 7 pecados capitais. Então, estou encarando, mas estou enfrentando. Não, estou dando uma de. Estou encarando, mas estou meio que me enganando. Então, aqui tem um lugar que é bom prestar atenção. O que que eu não devo fazer com essa procrastinação? Eu sei que ela está na minha cabeça, mas é uma realidade. O que que eu não devo fazer, né? Aquilo que eu não deveria. Eu não devo fazer de conta que está tudo bem. Eu não devo dar uma de alquimista também, ou de meio que dizer, ó, não devo usar a temperança, né? Eu não devo usar a mediação, eu não devo ser boazinha, eu não devo temperar as coisas ou tentar sei lá, colocar desculpas. Não, eu acho que assim, o encarar, por mais que doa entre torre e diabo, e não mediar ou fazer de conta, ou contemporizar, ou colocar pano quente, que é uma coisa também típica de temperança. Aqui tem algo realmente para ser observado. Qual o primeiro passo? Então, a gente vai para a carta seguinte, é o passo do imperador. O imperador é aquele que se posiciona, toma determinadas decisões, faz algumas escolhas, protege o seu patrimônio, protege o seu nome, o seu trabalho, o seu corpo, a sua integridade, protege a sua família, enfim, tem um lado bem protetivo no imperador, bem provedor no imperador, né? E é o primeiro passo que eu tenho que tomar, como me proteger do processo para que ele comece a ficar menor ou diminuir ou até desaparecer, né? Tá, o segundo passo é colocar esse ato de como é que eu vou proteger em movimento, que é o carro. Então, eu vou ter que colocar essas novas atitudes ou resoluções ou tomadas de posição e decisão em encaminhamento, em movimento, talvez até tornar isso dizível, contável de alguma forma, para que eu possa encarar. E aí a gente tem aqui, né, é, uma surpresa que eu não prestei atenção. Tem duas cartas aqui. Gostei, porque aqui também tem duas, e eu só me toquei agora. Então vamos lá, né? Se vieram agora, esses são os erros que não são erros. Estou fazendo para mim, deveria ter sentido, as cartas são muito grossas, né? Não senti, não achei que tinham duas de nenhum. Então, agora, quando eu peguei, eu falei, nossa, tem uma carta aqui embaixo. Gente, olha isso, né? Vamos lá, olha a Arapuca. E temos algo importante, porque no meio desse lugar, vamos tomar providências, se posicionar e vamos caminhar com isso, vamos encaminhar isso, tem uma lua. Olha lá. Olha a confusão, olha o psiquismo, olha o inconsciente pregando peças, olha a denúncia de que tem algo dentro do meu inconsciente atrapalhando, nevoando, confundindo, iludindo, isso que eu estou perguntando sobre, né, que é algo que eu estou procrastinando. Na penúltima carta, a gente teria, né, a pergunta quase que final. Então, o que fazer para seguir em frente, né? E aí vou abrir a primeira, que é como se eu tivesse escolhido uma. Depois eu vou abrir a outra. Nessas eu não vou nem abrir menores, não vou só para vocês conhecerem um pouco do baralho e eu me beneficiar com isso. O que fazer para seguir em frente? E não poderia vir uma carta mais significativa do que a carta da força, não é?
dizendo: olha, meu bem, você vai ter que colocar aí algumas diretrizes, o anjo vai ter que vencer a fera, você vai ter que lidar com a sua bela e com a sua fera, há que haver diálogo entre aquilo que é intelectual, humanoide, com aquilo que é físico, material, você vai ter que entrar num acordo entre essas duas forças. Nesse acordo, entrou aqui para esse diálogo do que eu devo fazer os enamorados. E os enamorados dizendo amorosamente, faça escolhas condizentes com o que a gente está te revelando. Então, tente de alguma cor, de alguma forma, de alguma sorte, escolher os melhores passos possíveis, um depois do outro, como são os próprios planetas, um depois do outro. Escolha um encaminhamento, um caminho, né? E faça isso de forma a trazer toda a gentileza e amorosidade para essa pauta. Bom, o futuro, aqui só tem uma, gente, ó, aqui só tem uma. O futuro é a sacerdotisa. Essa sacerdotisa é o máximo, né? Ela é muito bonita, gente. Ela é muito, muito, muito bonita. Né? Ela é lindíssima. Nem com a câmera aqui condiz com todos os detalhes, não é? Que esse arcano traz. Né? E a sacerdotisa, o que que ela diz, Fernanda, sobre o futuro? É o famoso futuro a Deus pertence. Primeiro que a sacerdotisa é sempre aquele arcano que diz, sabe, o futuro é uma incógnita, ou é um silêncio, ou ele não está totalmente declarado. Ele é, sem sombra de dúvida, algo que você vai ter que intuir, sentir, perceber, né? Se está melhorando, se resolveu, se não. Né? Então, aqui, eu mesmo, quando leio para outras pessoas, falo assim, ela não quer me contar nada, ela não vai me contar nada do futuro, ela está falando para eu olhar para cá, né? Veja, é um olhar, ainda mais que essa carta tem um olhar para cá, mas ela está dizendo: olha, observa tudo que o oráculo te trouxe, traz para dentro, intui, dialoga aí de alguma forma e sente o que virá, que é isso, né? Ela é uma senhora do sentir, do perceber, do receber também. Bom, nesse querido eremita, eu quero essa aqui para me dizer o que mais. E eu trouxe então o rei de espadas. E ele está dizendo: olha, use o seu intelecto, use a sua maestria, a sua disciplina para poder fazer com que o assunto que você está trazendo para o oráculo tenha a melhor resolução. Então, um pouco de mentalismo, né, de frieza, para eu poder resolver o que o eremita também trouxe como sabedoria e inteligência. Bom, esse primeiro enfrentamento, ou como vou enfrentar em primeiras letras, né, o que eu tenho pela frente, eu quero procurar esse mocinho aqui. Então, eu vou pegar esse daqui. Eu tirei as cartas capa. Esse daqui é o Cavaleiro Knight of Wands, Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é aquele que tem toda a habilidade, destreza, destemor, e eu falo que é sempre o cara do fazer as coisas acontecerem, o de ter uma vontade, uma jovialidade e uma incansável persistência, né, no enfrentamento. Então, para não desistir, para tocar o que for preciso na real, então o que eu tenho pela frente é uma atividade, né, de empenho. Eu vou ter que me empenhar. Não adianta eu achar que posso entregar isso, não. Demanda empenho. Então, vou me empenhar. Maravilha. Aí a gente tem, não é, na próxima conversa, como é que eu estou encarando? Eu estou encarando como o diabo, como um inferno, como uma coisa difícil, como algo que é um vício, como algo que eu não dou conta, como algo que dói, está complicado. E o As de Ouros diz, ok, está realmente na matéria, está realmente materializado o teu problema, e você está encarando como se isso te circunscrevesse, ou como se isso te limitasse, mas na verdade eu não quis dizer limitando como impedindo, mas como me rodilhando, não é? Vou ter que olhar a realidade dos fatos, ser um pouco mais realista,
pé no chão, para tomar decisões importantes, né? E sair desse fritar no azeite dendê, de ficar fritando numa frigideira que nem camarão, né? Tô lá, como eu me sinto, porque aí não realizo, fico no meio do caminho. Então, o que que eu devo fazer com isso? Né? O que que eu não devo? Aqui é o não. O não devo ficar contemporizando, mediando, passando, né, a mão na cabeça, nem nada disso. E também não devo achar que os meus esforços materiais já são o suficiente. Que o que eu já fiz ou o que eu possa já ter feito é o suficiente. Olha um cacauzeiro, olha que coisa mais bonita, né? Então, assim, não, ainda tem que tirar o cacau do pé, ainda tem que beneficiar, colocar para secar, é trabalhoso. Então, tem mais, né? O que não fazer? Não achar que já está resolvido porque eu tenho tudo isso de cacau no pé. Não está totalmente resolvido. Falta todo o beneficiamento, o trabalho em cima disso. Isso. O que que eu não devo fazer? É achar que está resolvido. Não, não está. Qual o primeiro passo? O primeiro passo está aqui. Vamos ver, primeiro passo. Primeiro passo é o imperador Maia, aqui, dizendo que o primeiro passo é tomar as minhas posições, é decidir por mim, e é com 3 de taças. Fazer isso de uma forma triangular, tríade, né, com a força emocional, também amorosa, mas emocional principalmente, daquela que permite fluidez, permite que as coisas sigam e que sejam bem recebidas. Então, fazer coisas de uma forma positiva. O segundo passo tem o carro e a lua, né? Tem esses dois. E olha que coisa mais linda um tori na lua, né? Porque é a grande habilidade da gente passar do mundo material para o mundo espiritual e voltar do mundo espiritual para o mundo material. Como fazemos isso? Passando pelos dois grandes seres, né, de entrada que tomam conta de quase todos os templos japoneses. Bom, eu tenho que fazer isso em movimento, meio que tipo já, né? O carro pede um movimento, pede aceleração, e a lua fica procrastinando. Então, assim, a procrastinação é a grande vedete desse lugar de qual é o primeiro passo. Porque no 2 de espadas eu fico ensimesmada, eu fico usando a minha própria dificuldade, alimentando mentalmente e não conseguindo sair do meu próprio lugar. Estava precisando mesmo levar umas bordoadas na orelha, né, do oráculo para eu poder perceber que sou eu que estou criando uma armadilha para mim mesma. Não é? Não é para mais ninguém. Essa dona Lua aqui, eu preciso colocá-la na geladeira, porque ela veio sorrateira, meio que, né, tentando me avisar que é no meu inconsciente, preciso trazer para o consciente, vou pôr a lua essa semana. Aí, aqui no segundo passo, né? Então, primeiro passo, segundo passo, o futuro. Nesse futuro também eu tive a força, né? O que a gente tem pela frente, a força, e os enamorados, e o 9 de ouros, dizendo que o que eu tenho pela frente é boa realização, tem boas qualidades de realização, é arregaçar a manga e botar o pão para fazer. Né? É parar de ficar realmente empurrando com a barriga ou procrastinando, como é o próprio tema dessa leitura. E, por último, o apoiador de futuro pode ser esse aqui, ó, essa segunda carta. Ah, que lindo! O meu querido pajem de paus, não é? O escriba, o que começa a saber das coisas, o pajem de paus é sempre aquele que, mesmo criança, como todos nós somos nesse dimensional, né? Mesmo sendo aquela que ainda está nas primeiras letras, se eu voltar para esse lugar daquele que está começando e fizer as coisas como elas devem ser feitas, com responsabilidade e um certo prumo, né? Eu consigo chegar lá. Então, silenciosamente, na quietude, nos estudos, no fazer das coisas, mas dá para, na persistência, na perseverança de paus, do pajem de paus, né, do pajem de fogo, eu acho que dá para dar uma enfrentada na questão que eu estou colocando aqui para mim. E é isso, abertura bonita, né? Então, eu espero ter cantado todas as cartas bem bonitinho, para que ninguém se perca por aí, tá?
E é isso, esse é o baralho, a Jornada do Ser, o tarot virtual, e eu desejo muito boa sorte para todos vocês, né? Está apresentado. Então, é isso, olha, eu gostei, a abertura realmente me pegou para muitas questões internas. Vou deixar ela aberta de hoje para amanhã, vou colocar essa lua aqui para eu dar uma olhada, quem sabe à noite, né, os sonhos me trazem alguma coisa. E é isso, a gente está então terminando a abertura de hoje, tem uma nova jogada ainda amanhã, a jogada Diamante, para fechar essa semana e já dar uma encaminhada para a semana que vem. Combinado, gente boa? Então a gente deixa o 365. Um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês.